Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 118. Título: Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago 5:9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar-se por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, elevadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar à gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do Livro dos Médiuns e hoje vamos falar do item 132 do Livro dos Médiuns, dos itens 8 a 14, no capítulo que trata dos lugares assombrados. No estudo anterior, nós já vimos das perguntas 1 a 7 e hoje vamos dar continuidade a esses itens, falando do restante do capítulo e, na verdade, itens que vão encerrar o nosso capítulo. Recapitulando brevemente as questões anteriores, nós vimos que, nas questões de 1 a 7, pode haver realmente apego de determinados espíritos a determinados lugares materiais ou a objetos. Isso efetivamente não acontece com espíritos elevados, mas o que atrai mais os espíritos, na verdade, não são tantos lugares, que, como nós já vimos, é uma característica mais dos espíritos de pouca elevação moral e intelectual,
mas o que atrai mais os espíritos é efetivamente o pensamento daqueles que a eles se dirigem ou daqueles que neles pensam. Isso efetivamente é o maior estímulo para a atração dos espíritos. Já vimos também que a crença nos lugares assombrados, ela se dá por algumas razões. A principal razão é a manifestação espontânea dos espíritos que se dá nesses lugares. A isso se junta, as lendas, as histórias que se criam em torno dessas aparições, em torno dessas manifestações espontâneas, e também o fato dessas aparições estarem sempre associadas pela imaginação à presença dos espíritos em lugares lúgubres, lugares sombrios, o que efetivamente não é verdade. Os espíritos podem se manifestar em todos os lugares, mas as histórias que vão sendo construídas, que vão sendo criadas, muitas vezes os localizam nessas regiões, nessas localidades. Entrando nas nossas questões de hoje, nós vamos abordar o assunto de uma forma geral, não vamos nos deter em cada pergunta, mas nós vemos que Kardec questiona os espíritos se os túmulos, se as sepulturas, são lugares preferenciais para os quais os espíritos são atraídos. E os espíritos dizem que não, que na verdade os túmulos, as sepulturas, os mausoléus, não exercem nenhuma atração especial sobre os espíritos. E como nós já dissemos, é o pensamento que na verdade exerce essa atração maior. Então, muitas vezes, os espíritos se veem sensibilizados com as preces ou com os pensamentos que lhes são dirigidos por pessoas que estão junto aos seus túmulos, porque ali, na presença do túmulo, da sepultura, o encarnado tem maiores condições de recolhimento, de fixar o seu pensamento, de se concentrar, de tal modo que ele consegue, com essa concentração, com esse recolhimento, fixando ali a sua atenção, fazer com que sua prece seja dirigida àquele por quem ele ora e sensibilizar mais o espírito. Ou seja, o pensamento do encarnado, a sua prece é facilitada pela sua presença naquele lugar material. Mas nós sabemos que a presença do encarnado junto à sepultura, para que seja realizada uma prece em favor do desencarnado, não é obrigatória, não é absolutamente necessária. Na verdade, é apenas ali um meio material de que o encarnado tem para poder dirigir melhor seu pensamento, que vai então atingir, vai sensibilizar aquele nosso irmão desencarnado. Os espíritos que permanecem em determinados locais, como nós poderíamos pensar, nem sempre são antigos habitantes daqueles locais. Geralmente se poderia imaginar que antigos habitantes ficariam de alguma forma, por estarem muito ligados à matéria, presentes ali, junto àquele local, e nós vemos que nem sempre é assim. Muitas vezes os espíritos que permanecem em determinados locais, eles ficam ali para proteger uma determinada pessoa, uma determinada família, sem que necessariamente haja a obrigatoriedade de ser um antigo habitante. Mais adiante, no decorrer das perguntas, Kardec questiona os espíritos se a história da Dama Branca tem algum fundo de realidade. E os espíritos respondem que, na verdade, se tratam de uma série de histórias baseadas em fatos reais, mas vários fatos esparsos que foram gerando determinadas histórias a respeito. E o que seria a Dama Branca? Do que nós podemos pesquisar, existe uma história relacionada à Dama Branca na Alemanha. Ela estaria relacionada a um personagem real, uma encarnada, que foi a condessa Agnes de Orlamunde, que foi condenada à morte uma vez que ela matou ou matava os próprios filhos que ela concebia. Então, esse espírito passou a se manifestar, um espírito em forma feminina, vestido de branco, passou a se manifestar nos castelos da família real alemã. Segundo as histórias, a primeira manifestação desse espírito se deu por volta do século XV e sua última aparição teria sido no século XIX, no ano de 1879. Aparentemente, esse espírito não provocava nenhum mal às pessoas que a viam. Quando ela era avistada, ela fazia um aceno de cabeça para as pessoas, mas a sua presença era visto como um mau agouro, como um sinal de má sorte, porque geralmente quando a Dama Branca aparecia, era
depois se seguia algum acontecimento funesto, algum acontecimento menos feliz. Na Revista Espírita de outubro de 1858, existe uma alusão a uma peça que era encenada em Paris, que se chamava A Dama Branca, mas não há menção se essa peça se referia efetivamente a essa mesma lenda alemã. E sobre essas lendas que se baseiam em casos aparentemente factuais, verídicos, nós temos aqui no Brasil também uma história que já é relativamente antiga e da qual talvez muitos de nós já tenhamos ouvido falar. Certamente muitos de nós já ouvimos falar da mulher loura ou da loura do banheiro, um espírito também em forma feminina, uma mulher loura, que apareceria nos banheiros das escolas e amedrontaria ali os estudantes. Como começou essa história desse espírito, da loura do banheiro? O Visconde de Guaratinguetá, no século XIX, obrigou a sua filha Maria Augusta de Oliveira, de 14 anos, a se casar, como era comum naquela época, com um homem muito mais velho. Maria Augusta se casou contra a vontade, e quando fez 18 anos, Maria Augusta, que já tinha uma fortuna pessoal considerável, vendeu parte das suas joias e foge para a Europa, onde lá passa a ter uma vida na sociedade, de festas e tudo mais. Mas Maria Augusta falece precocemente aos 26 anos e seu corpo é trazido de volta para o Brasil. Nessa viagem de volta, o seu caixão ele é profanado, ele é aberto, porque ainda continha várias das joias que ela possuía que são roubadas. E é roubado também nesse crime a sua certidão de óbito, de tal forma que não se sabe do que Maria Augusta efetivamente faleceu. Ao chegar na casa dos pais, o corpo ele é colocado num caixão transparente, como se fosse uma redoma, e ficou durante um tempo aberto à visitação pública. Até que Maria Augusta, em espírito, aparece num sonho para sua mãe e pede para ser enterrada. Isso efetivamente é feito, isso impressiona vivamente a mãe de Maria Augusta, isso efetivamente é feito e ela é enterrada. Anos depois, a mansão do Visconde de Guaratinguetá se torna uma escola. E essa lenda da mulher loura, ou da loura do banheiro, passa a correr na escola. Ou seja, a aparição dessa pessoa, desse espírito, no banheiro da escola, no espelho, atestada por vários estudantes, começa logo depois do funcionamento da escola. Segundo reza a lenda, uma doença que estava graçando na Europa na época, no século XIX, seria a raiva, e nós sabemos que na raiva a pessoa, outro nome para a raiva é hidrofobia, a pessoa tem uma inflamação muito grande da garganta, não consegue se alimentar nem tomar líquido, fica com muita sede. Então a história que corre é que Maria Augusta teria tido raiva, hidrofobia, e que ainda em espírito, atormentada pela sede que a doença provocava por não conseguir ingerir líquido, as torneiras do banheiro abririam espontaneamente e seria Maria Augusta querendo saciar a sua sede. A escola em Guaratinguetá é muito antiga, é centenária, e foi feita uma publicação comemorativa dos 100 anos, contando a história da escola, e nessa publicação se cita essa lenda da loura do banheiro, da mulher loura que começou lá em Guaratinguetá. Certamente muitos de nós estudantes atuais e estudantes de épocas mais recuadas já ouvimos falar dessa história. Eu me lembro que eu mesmo, na minha infância, durante um tempo, a história da mulher loura circulou pela minha escola também, e todo mundo morria de medo de entrar no banheiro, né? Continuando em relação às perguntas, Kardec comenta se nós devemos ter medo de permanecer nesses lugares ditos assombrados, permanecer nesses locais que são aparentemente assombrados, onde existe a presença dos espíritos. E os espíritos dizem que não, que na grande maioria das vezes, os espíritos que estão ali presentes, eles não querem fazer mal aos encarnados ali. São, muitas vezes, espíritos mais levianos, que querem apenas assustar as pessoas. E, uma vez que as pessoas entendam o que está acontecendo e que não se assustem, não se incomodem com o que eles provocam, isso os afasta, porque eles não conseguem exercer ali o seu intento de causar aquelas perturbações, de causar aquele incômodo que querem sujeitar as pessoas.
E, efetivamente, isso só vai acontecer se houver condições para que eles se manifestem. Que condições seriam essas? Seria a presença na casa de um médium de efeitos físicos que fosse capaz de doar os fluidos necessários para o fenômeno, que combinados com os fluidos dos espíritos levaria à produção desses fenômenos de efeitos físicos, de aparições, de ruídos, de deslocamentos de objetos, ou então que houvesse um médium em alguma localidade próxima que isso pudesse ser levado a efeito. Mas nós sabemos que uma outra razão para que não se tenha medo é porque mesmo que eles não se manifestem, nossos irmãos desencarnados estão ao redor de nós o tempo todo. Agora mesmo, quando estamos aqui falando, e aqueles que estão nos dando a oportunidade de nos assistirem, certamente estão acompanhados de espíritos que se interessam por eles, espíritos que os acompanham, espíritos pelos quais eles têm afinidade, enfim, estamos sempre cercados dessa multidão desencarnada que se acotovela e nos acompanha. Essa multidão de testemunhas de que nos falava o apóstolo Paulo. E qual seria o melhor meio das pessoas que estão passando por essa situação em suas casas, em lugares onde habitam, evitar essas circunstâncias, né? Ora, se são espíritos pouco elevados que levam a essas manifestações, o melhor meio é atrair bons espíritos que possam acompanhar os indivíduos ali presentes, de tal modo que esses espíritos mais inferiores que estão provocando esses incômodos, esses fenômenos, se vejam deslocados e abandonem o local. Para isso, portanto, para atrair os bons espíritos, nós sabemos que é preciso que nós tenhamos a nossa disciplina do pensamento, possamos praticar o bem, possamos então fazer tudo aquilo em termos de morais que possa garantir a assistência aos bons espíritos para nós. E aí Kardec questiona, mas puxa, como é que isso pode acontecer então? Porque às vezes pessoas que aparentemente são boas pessoas, de moral elevada, ainda assim se veem abraços, se veem às voltas com as peripécias desses espíritos que provocam vários desses incômodos. Como seria isso então? Ora, se as pessoas são efetivamente boas, respondem os espíritos, é por isso que isso pode ser algum tipo de provação pelos quais eles estão passando, para que eles possam ter ali um exercício para a sua fé, para a sua resignação, para a sua paciência. Um outro caso seria que essas pessoas, talvez, da bondade, tenham, na verdade, o verniz, tenham a aparência, mas que não tenham efetivamente esse bem praticado em si mesmo, ou seja, não sejam tão boas assim em relação aos seus sentimentos. Tem mais a casca do que propriamente a essência. Falem mais do bem do que o pratiquem. E, na verdade, o seu interior ainda não seja tão puro, de tal modo que eles estariam acessíveis a essas influências desses espíritos que vêm incomodá-los. Será que nós fazermos algum tipo de cerimônia, de ritual, de exorcismo, poderia ajudar a afastar esses espíritos? Ora, pelo que nós já vimos, não. Não existe nenhuma forma ritualística, nenhuma prece, nenhuma palavra sacramental que vai afastá-los, desde que não se tenha efetivamente essa bondade, essa boa intenção, essa possibilidade de atrair os espíritos junto a nós. E, muitas vezes, o fato de nós nos dedicarmos a isso, essas fórmulas sacramentais, ritualísticas, formais, na verdade pode atiçar ainda mais os espíritos, que vão se divertir, segundo diz o livro dos médiuns, de serem chamados de demônios e vão ainda aumentar o cerco àqueles que sofrem ali as suas influências. E no final desses itens, encerrando o capítulo, o Kardec e os espíritos vão colocar várias situações diferentes que vão nos mostrar que essa aparente circunstância das casas assombradas não se dá apenas com espíritos que querem prejudicar, não se dá apenas com aqueles que poderiam ter mais intenções. E são várias circunstâncias diferentes, como nós podemos ver, né? Então, algumas vezes, alguns que permanecem em determinados locais não têm intenções mais, né? Mas têm intenção de manifestar a sua presença através de ruídos, através de aparições, tornando visíveis, mas eles não causam ali nenhum tipo de desordem, nenhum tipo de incômodo. Eles manifestam a sua presença e podem ser espíritos sofredores que, na verdade, esperam algum tipo de auxílio, esperam algum tipo de ajuda, como, por exemplo, preces, ou mesmo um diálogo que possa ajudá-los a
sair daquela situação, entender a situação em que se encontram e tomar um novo rumo na sua caminhada. Por outro lado, podem ser espíritos também, né? Benfazejos que manifestam simpatia pelas pessoas que estão ali presentes, né? Querem manifestar a sua presença e, a partir dali, causam determinados tipos de fenômenos. Na verdade, ali se dá para uma questão da simpatia com as pessoas. Existe a circunstância em que há espíritos efetivamente levianos, que querem causar essas perturbações, querem apenas se divertir, colocar medo ou se divertir com a credulidade das pessoas, causando, portanto, todos os tipos de fenômenos, dificuldades para aqueles que ali estão, e querem apenas brincar, mas causam efetivamente prejuízos reais às vezes, causam muito medo, causam muita perturbação, mas desde que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo, né, e que não se intimidem, não se assustem, entendam efetivamente a situação, esses espíritos desistem, porque eles não conseguem o seu intento, que é brincar, que muitas vezes é amedrontar e assustar. Há circunstância, porém, em que pode haver realmente a presença de espíritos vingativos, que têm alguma coisa contra os habitantes daquela localidade ou daquela casa em específico, né? E que vêm em busca de algum tipo de vingança. Isso relacionado a alguma circunstância na qual nós não tenhamos agido bem, que nós efetivamente, ou realmente, ou pelo menos para eles, os tenhamos prejudicado de algum modo, seja nessa existência, seja em existências anteriores. Por isso que Kardec, né, quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo sobre amai os vossos inimigos, Kardec cita não apenas os inimigos encarnados, mas cita também os inimigos desencarnados, porque como espíritos ainda de terceira ordem, que a maioria de nós que a maioria de nós somos, ainda temos uma série de defeitos, uma série de vícios, uma série de falhas morais, e somos acompanhados por esses nossos irmãos, dos quais esses nossos irmãos que não têm muito boa lembrança daquilo que nós fizemos a eles em existências anteriores. Então, esses fenômenos também podem ser provocados por antigos desafetos nossos. Algumas vezes também, como Kardec comenta e os espíritos comentam no Livro dos Médiuns, a presença de um espírito em uma determinada localidade, em um determinado lugar, pode ser um castigo para o próprio espírito, porque o espírito muitas vezes teria cometido um crime naquele local e a sua permanência ali é um castigo, uma punição para o que ele fez, uma vez que ele, permanecendo naquele ambiente, ele teria a sua atenção constantemente dirigida para aquele ato, para aquelas circunstâncias. E um exemplo disso é dado por Kardec no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que é a parte dos exemplos, no capítulo dos criminosos arrependidos, que é um item que se intitula O Espírito de Castelnaudary. Esse espírito cometeu um crime no lugar onde ele estava, em 1608. E a comunicação dele é publicada por Kardec no Céu e Inferno, que é um livro publicado em 1865. Então nós vemos que transcorrem aí mais de 250 anos de presença desse espírito nesse local considerado assombrado. O antigo dono, na época, né, contemporâneo a Kardec ali, nessa época do século XIX, o antigo dono daquela localidade, daquele castelo, falece e o filho do dono vai visitar o castelo, que não tinha lá uma boa fama, devido à fama de ser assombrado. Penetrando no castelo, como nos conta o item do Céu e Inferno, esse rapaz, esse homem, ele leva uma bufetada sem saber de onde. Evidentemente, assustado, ele abandona o castelo e não volta mais lá. Esse espírito que estava lá há mais de 200 anos, começa a manifestar, ele não saía do castelo, tinha sua atenção constantemente voltada para aquilo que ele tinha feito, e a partir do momento que ele começa a demonstrar arrependimento pelo que ele faz, ele consegue, portanto, modificar a sua vibração, modificar o seu pensamento, ser evocado, e aí, através do diálogo, ele vai mudando suas disposições. Tanto que, uma das primeiras vezes que ele se manifesta, ele é visto, né, por um médium vidente como um espírito de um aspecto muito assustador, né, com um semblante muito feroz,
com uma camisa suja de sangue com um punhal na mão, porque ele havia, por ciúme, ele havia assassinado seu irmão e a esposa, e a sua própria esposa. Numa segunda manifestação, já tendo sido consolado, tendo sido atendido, ele já aparecia ainda com aquele semblante muito carregado, com uma camisa suja de sangue, mas já sem o punhal na mão, mostrando ali já um início de mudança de disposição desse espírito que começou então a ser atendido. Então a presença de determinados espíritos em determinados locais pode também se dar através do que eles fizeram e funciona para eles como um castigo, como uma expiação, permanecer naquele local ali até que eles mudem as suas disposições. E como nós já vimos, encerrando aqui essa discussão sobre os lugares assombrados, a ligação de espíritos a determinados lugares não se dá com espíritos superiores, mas como nós podemos ver, também não acontece necessariamente com espíritos maus, porque espíritos em condições medianas, espíritos benfazejos, podem permanecer naquelas localidades porque se interessam pelas pessoas e querem protegê-las, querem ajudá-las de alguma forma. Essas discussões todas, meus amigos, elas só mostram uma parte interessante da ciência espírita que, na verdade, tem como objeto de estudo o mundo dos espíritos e as relações do mundo espiritual com o nosso mundo material, nos dando essas provas patentes das interações constantes que acontecem entre o nosso mundo material e o mundo dos nossos irmãos desencarnados, para o qual nós, atualmente encarnados, retornaremos mais dia, menos dia. É justamente o que os espíritos pretendem nos mostrar, que nós devemos conscientizar-nos que somos espíritos, ainda que temporariamente encarnados, e que não podemos deixar de levar em consideração, nunca, essa dimensão espiritual que nos rodeia, da qual nós fazemos parte, e passar a nos orientar moralmente de acordo com esse conhecimento, com essa verdade que a doutrina espírita nos traz. Meus amigos, foi um prazer mais uma vez estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe sempre.